Esse vídeo aqui tem o objetivo de fazer algumas relações entre a filosofia da natureza pré-socrática, que o Nietzsche já trabalhava com a própria obra do Nietzsche. Se entende, alguns querem encaixar o Nietzsche como naturalista, e daí fazem associações, às vezes, o tanto quanto equivocadas, seria Nietzsche um darwinista. Bem, o Nietzsche ele é bem crítico ao projeto da cultura socrático-alexandrina, quando segundo ele, o Sócrates vai desprezar esse mundo em nome de um mundo superior, que seria o mundo da ética, um mundo das ideias através da maiêutica, onde chegariam os princípios universais das causas, sempre perguntando ao indivíduo aquilo que ele acha sobre um determinado assunto. Na filosofia pré-socrática, uma filosofia da natureza, o ser humano pulsional era um ser humano muito mais presente no vídeo ali, muito mais presente na cultura como um todo. E também uma segunda crítica a Cristo. Tanto é que em Anticristo, a obra, o Nietzsche chama a figura de Jesus Cristo como um idiota. Ele fala ainda que Jesus Cristo seria uma figura ressentida, que segundo a sua fisiologia teria desenvolvido essa ideia, certo, de achar que era Deus. E quem deu cabo a esse projeto foi o Paulo, que falou a respeito da ressurreição, já que isso não era algo presente tão fortemente na cultura judaica, mas sim na cultura socrático-alexandrina. Então, é nesses dois pontos em que o Nietzsche ele é crítico, né, tanto ao Sócrates como ao Jesus Cristo, que, segundo ele, criou o desprezo pela vida, o desprezo por esse mundo, que ele tenta reafirmar na figura do livro Assim Falou Zaratustra. Segundo ele, haveria um desprezo por esse mundo na espera de um mundo vindouro, na espera sempre de um mundo que viria de acontecer. Então, desprezar do viver o hoje em função do amanhã. Em Genealogia da Moral, ele pelo menos vai falar um pouco da cultura germânica e percebe-se muito bem que nas culturas germânicas e escandinavas, as religiões tinham sim uma pulsão natural no mundo pré-socrático também, que era, por exemplo, a figura da sacralização da guerra, que era muito presente na cultura germânica e na cultura escandinava, como, por exemplo, os deuses da guerra, como o deus Odin, quando que era errado não ser piedoso, mas sim seria errado, perdão, seria errado ser piedoso com aquilo que lhe feriu a honra, quanto no cristianismo errado seria ser um homem virulento. Então fazer guerra por questões de honra, esse sim guerreiro entraria para Valhalla. E por isso que em algumas versões do livro Anticristo, e eu vou mostrar aqui a minha, que é o Nietzsche Anticristo, essa versão de bolso, que é a versão da LPM Pocket, o prólogo fala o seguinte: Nietzsche não pode ser encarado como iluminista apenas por ter ideias naturalistas, achando que ele poderia ser um homem como o Rousseau, que acreditava no mito do bom selvagem, por exemplo, mas sim nessa figura desse indivíduo, certo? Com a tendência dessa tendência pulsional, ok? E que, segundo ele, o cristianismo tinha criado um ódio ao belo, ao forte, em nome do doente, inválido e fraco. Aí, é claro que há uma diferença muito forte entre essa religiosidade germânica, onde os mais fortes, os mais belos, os mais viris vão para Valhalla, ou seja, se um rei de uma tribo ofende a outra, esse rei que não poderia perdoar, ele teria que enfrentar em guerra, certo? E à medida que ele matasse e também morresse em guerra, isso garantia para Valhalla. Quanto no cristianismo não, o sujeito piedoso. E no cristianismo medieval, no catolicismo, a figura da penitência, a figura da castidade, as seitas cártaras também que falavam na abnegação desse mundo. E isso para Nietzsche era uma espécie de doença fisiológica, Nietzsche também estudou fisiologia, por meio de contradições lógicas trazidas pelo inconsciente, trazidas pela psicologia humana. E é bem importante, só quero reafirmar, que Nietzsche não era iluminista, pelo fato de ser anticristão, pelo fato de ter ideias naturalistas. Nietzsche, segundo ele mesmo, tanto de Genealogia da Moral, tanto no Anticristo, fala que tanto Sócrates como Cristo criaram há uma inversão dos valores, em que no mundo antigo, no mundo pré-socrático, com o mundo por suas naturais, era assim belo ser forte, ser impiedoso,
ser viril, ao contrário do que ele vai segundo falar na cultura judaico-cristã, que vai criar, segundo ele, a moral dos fracos, a moral dos homens piedosos, a moral dos homens que abrem mão dos seus projetos de vida em nome de um mundo futuro, que segundo ele estaria relacionado a uma capacidade fisiológica. Bem, eu não quero aqui entrar no mérito se está certo ou errado, esse é um dos pontos mais polêmicos, porque é um dos pontos que mais vai flertar com o nazismo, certo? Principalmente quando o nazismo vai rejeitar as ideias cristãs, justamente por conta dessa ideia do homem pulsional, do super-homem, da preponderância da vontade sobre a razão, certo? E da vontade como imperativo de força. Bem, mas essa contribuição, eu sei que é um ponto polêmico, espinhoso, porém fica como um debate. Se alguém não concordou, ou quiser tirar uma dúvida, ou quiser fazer uma complementação, eu quero agradecer muito por vocês terem assistido esse vídeo.